Muito bem, muito boa tarde a todos. Hoje, excepcionalmente, por conta de problemas técnicos com a nossa plataforma, a gente está fazendo essa nossa conversa, essa nossa live gravada com o professor Fabiano Lourenço de Menezes, com o qual eu já dou minhas boas-vindas. Fabiano é um grande amigo de longa data, né? Tenho a felicidade de conhecer o Fabiano há pelo menos 10 anos, né? Nós trabalhamos juntos na mesma instituição. Fabiano me substituiu na coordenação do curso, função na qual ele desempenha até hoje, né? E então eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade do Fabiano para conversar conosco aqui com o tema Cooperação Internacional e Regime de Refugiados, discussões necessárias. Antes de passar a palavra e apresentar o nosso convidado, queria dizer que esse terceiro encontro deste ano, das nossas conferências sobre o refúgio, tem levantado muitas questões importantes ao longo das nossas discussões. Passamos por interlocutores muito privilegiados na questão tanto do estudo quanto na questão prático-política do deslocamento forçado do refúgio. E hoje a gente tem a presença de um grande especialista, com o qual eu tenho muita afinidade intelectual e estou muito à vontade para apresentar o Fabiano. Fabiano, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Unisantos, né, a Universidade Católica de Santos, que é uma universidade pioneira também nas questões sobre o refúgio, é uma das pioneiras com a cátedra Sérgio Vieira de Mello, e apresentou uma série de projetos importantes, tem uma ação política e pedagógica muito consistente, e para mim é muito engrandecedor para a nossa cátedra poder trazer o Fabiano nessa nossa conversa, né? O currículo do Fabiano é um currículo de um pesquisador já consolidado, né? Ele é doutor em integração da América Latina pelo PROLAN, lá da USP, né? Na subárea das práticas políticas e relações internacionais. Ele está coordenando o curso de Relações Internacionais da Unisantos desde 2014, portanto, há quase 10 anos, né? E leciona nesse programa de mestrado e doutorado em Direito Internacional da mesma universidade, né? Além do interesse próprio na questão dos refugiados, ele trabalha também com regimes internacionais, Agenda 2030 das Nações Unidas, né? Responsabilidade social corporativa e, principalmente, o regime de refugiados, que é o nosso tema de hoje, né? Quando eu conheci Fabiano, foi uma aula a respeito exatamente disso que ele nos deu, né, na Unisantos, para passar a fazer parte do grupo de professores que estavam trabalhando nesse curso. Então, eu particularmente fico muito feliz de ter Fabiano aqui conosco, e é sempre muito bom contar com ele. Então, obrigado pela presença, Fabiano, e, por favor, a palavra está com você, tá bom? Bom, Rodrigo, obrigado pela essa apresentação. Eu acho que você foi uma figurinha-chave ali para mim, né, no meu início de carreira acadêmica. Você já estava consolidado quando eu comecei ali a chegar, e você foi aquele que estendeu a mão ali e passou o bastão, né, literalmente ali, né, pega o bastão, ele confiou em mim. E desde então eu venho seguindo aí essa trajetória. Então você é uma pessoa fundamental lá no início da carreira. Agradeço muito aí ter te encontrado, ter te conhecido e você ter feito parte. Encontro muito feliz, né? Muito feliz. Eu também mesmo. Acho que a gente tem afinidades intelectuais que são assim pro tempo, né? Muito bacana, bom. Muito bacana. E aceitar um convite seu é sempre um prazer, uma honra, e sempre aceitarei. Bom, acho que a gente já pode ir direto aqui na temática e pode ir fazendo um bate-bola, e está bem aberto. Evidente que agora aqui não tem a presença dos alunos, infelizmente, porque é um tema que dá abertura para muito papo, mas vai deixar aí para os alunos assistirem, e depois qualquer comentário que surgir, ou eventualmente vocês podem me chamar novamente para eu me envolver aqui com o tema. Você vai ficar então para bater aquele bate-bola, então. Tá? Não está uma palestra fechada, está bem aberta, então dá para... E pelo que vocês viram já nas outras, né? Então, depois você faz essa situação aí do meu tema perante as outras e pode trazer qualquer comentário aí das palestras anteriores, complementando com alguma coisa que eu vou falar agora. Bom, galera,
primeiramente, quando a gente vai entender essa questão atual do refúgio, de uma perspectiva das relações internacionais, né, eu acredito que diversas outras perspectivas vocês já trouxeram aqui, e essa perspectiva das RIs é interessante porque ela vai olhar para um ponto muito mais amplo e muito mais aberto para situar como está o regime dos refugiados do ponto de vista da cooperação. Então, quando a gente olha esse título aqui, eu quero trabalhar um pouco esse título para a gente entender cooperação internacional, regime dos refugiados, discussões necessárias. Cooperação internacional é um tema muito amplo que diz respeito a vários outros temas. Então, qual que é a perspectiva que eu quero colocar aqui, Rodrigo? Para entender a cooperação no regime dos refugiados, ou seja, algo exclusivo do refúgio, a gente precisa entender a cooperação internacional de uma forma mais aberta e em diversos outros temas, para a gente entender a cooperação no âmbito do tema do refúgio. Para a gente observar que o que ocorre no tema do refúgio, ou seja, na cooperação do regime dos refugiados, ela não é diferente do que vem ocorrendo em outros regimes também. Então, quando a gente entende a cooperação internacional de uma maneira maior, a gente consegue situar o tema do refúgio e observar o que aquilo que ocorre no regime dos refugiados não é algo isolado, é algo que vem ocorrendo em outros regimes também. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer, é entender a cooperação. E aí, entendendo a cooperação, eu quero trazer aqui 2 cases, para depois, o terceiro case seria o tema do refúgio, aí a gente entra na pauta do refúgio, porque a gente vai entrar na pauta do refúgio com uma consciência maior sobre o que vem ocorrendo na política internacional, para avaliar que o que ocorre no regime dos refugiados é muito parecido do que vem ocorrendo em outros regimes. Então, essa é a linha aí que eu quero traçar para a gente entender o tema. Então, quando a gente vai falar desse tema, é entender a cooperação no sentido maior. E quando a gente vai olhar para a cooperação nesse sentido maior, e aí, quando a gente olha a cooperação no âmbito da world politics, ou seja, desse algo maior, a gente vai entender algo por trás disso, que é a questão de interesse dos estados por trás de diversos temas. Então, isso vai ter uma influência muito forte em vários regimes. E no regime dos refugiados não vai ser diferente o que a gente vai encontrar em outros regimes. E o que a gente poderia dizer assim claramente, numa visão assim bem não tão especializada, uma visão que a gente poderia obter pelo que a gente acompanha na mídia, ou seja, você não precisa ser um expert em política mundial, não precisa ser um expert no regime dos refugiados, mas você estando atento na pauta global, em termos de política internacional, não é surpresa a gente perceber que ocorre e que vem ocorrendo algo bastante difícil, que é encontrar um elo para trazer todos os estados para encontrar um objetivo comum e os estados cooperarem para um bem comum. Então, a gente pode trazer um tema que está muito próximo da gente, não precisa ir muito longe, mas eu trouxe um tema que está muito próximo da gente, que é a questão da Covid-19. Quando a gente olha para a OMS, que é a Organização Internacional que lida com as questões voltadas para a saúde global, epidemias e tudo mais, a gente teve uma pandemia, ou seja, regulada, toda a estrutura para definir o que é uma pandemia, o que não é, e as restrições, ela vem tudo de cima dessa organização internacional, Organização Mundial da Saúde. E dessa direção, ela vai internamente para os estados, né? Então, o como deveria ser é do de cima para baixo e o de baixo ir se adequando a essas questões macros para o micro conseguir ter e encontrar a solução.
Quando a gente pensa na Covid-19, algo que a gente não percebeu e não presenciou isso, embora a gente via a presença da OMS, né, todo dia na televisão, mas passou muito desapercebido a iniciativa da OMS para tentar uma liderança global para lidar com o tema da Covid de forma global, para resolver a questão da vacinação da população. Então, a pauta inicial da OMS sempre foi essa. Olha, precisa sair daqui, aqui que vai ser definida toda a estrutura interna para vocês se adequarem com um único objetivo: minimizar os efeitos da pandemia e que ela chegue mais rápido a seu fim. Então, ela trouxe uma iniciativa. E essa iniciativa foi a COVAX, que ela passou muito desapercebida na pauta da televisão. Por que ela passou desapercebida? Porque aqui ocorreu um exemplo do conflito entre o nacionalismo da vacina versus a distribuição global da vacina. Então, a iniciativa da OMS de liderar a vacinação de forma global, ela não conseguiu ser colocada à prova por conta desse nacionalismo da vacina, em especial pela questão dos estados poderosos. Então, quando chegou a ideia dessa iniciativa, os estados poderosos até colocaram: perfeito, a gente vai ajudar vocês nessa campanha, mas primeiro eu preciso vacinar a minha população. Depois eu vou pensar numa iniciativa global. Então, os esforços primeiros foram direcionados para distribuição interna de vacinas, para a compra interna das vacinas. Então, se vocês voltarem um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que antes de a gente tomar a primeira dose, os Estados Unidos já tinham encomendado 3 doses para toda a sua população. O Canadá já tinha encomendado 3 doses para toda a sua população. A Inglaterra já tinha encomendado 3 doses para toda a sua população. A União Europeia já estava liderando isso para vacinar toda a sua população. Com isso, as empresas que produzem a vacina, que é originária de algum desses estados, elas acabaram privilegiando a distribuição desses países. E aí aquela ideia da COVAX de eu tentar uma distribuição de uma maneira global, ela foi perdida a prazo. E aquilo, ela foi pegando as sobras daquilo que poderia sobrar, e aí aconteceu o que aconteceu. Isso é interessante a gente observar, por quê, pessoal? Então, quando a gente trata da cooperação, quando entra em temas sensíveis do Estado, o Estado vai olhar primeiro, e quando eu digo Estado, os Estados poderosos, os Estados ricos, vão olhar primeiro para a sua população, depois o resto da população global. Então, foi isso que aconteceu. Uma outra coisa que aconteceu também, né, quando a gente vai olhar para as restrições, a gente vai perceber que a ideia da implantação das restrições surgiu através da OMS em 30 de janeiro de 2020. Né? E a OMS foi bastante criticada porque ela atrasou algumas semanas a implantação das restrições e a definição que a gente vivia uma pandemia. Né? Foi 2 semanas ali e ela foi muito criticada por isso, poderia ter se antecipado. Mas, perfeito. Quando ela trouxe a implantação das restrições, se a gente olhar 30 de janeiro de 20, a gente vai perceber que isso não ocorreu de imediato. Se a gente olhar para o Brasil, quando que a gente foi a postos, colocado num cenário de pandemia, isso foi depois do Carnaval, em fevereiro. Eu não lembro a data correta ali, né? Eu lembro que eu estava em São Paulo num evento, assistindo o jornal à noite, né? Já estava esse movimento ali para restrição, para outras questões de lockdown,
de manhã, liguei a televisão novamente, né? Eu já estava acompanhando que possivelmente as restrições no Brasil para lockdown seriam em breve. Os repórteres estavam no aeroporto com voos vindo da Itália, perguntando: olha, está tendo, né, alguma restrição para vocês entrarem aqui? Não, entrei normal, né? Ninguém testou, ninguém nada. Isso lá em fevereiro, sendo que passamos o carnaval também. Né? E 30 de janeiro foi quando foi imposta a restrição que vem de cima para baixo. Né? Mas a questão interna só foi colocada à prova quando a situação começou a se deteriorar, pessoas ficando doentes, casos aparecendo. Então, de um cenário interno que estava perdendo o controle, chegou uma situação de restrição, e não a obediência do que vinha sendo discutido no âmbito macro da OMS. Né? Então, isso aconteceu em diversos países. Pelo que até aquilo que estava acontecendo já na Itália, né, que começou a ter várias situações ali. Então, esse é um exemplo que mostra a dificuldade de você olhar para a cooperação do ponto de vista macro para resolver uma situação. Porque quando essa situação afeta o interno vai prevalecer. E aí começou toda essa discussão aí que a gente acompanhou, e aqui no Brasil também teve uma situação bastante marcada para a questão de contra as restrições, né, contra o lockdown, fake news, aí só acabou atrapalhando toda a situação. Quando a gente vai olhar para a temática, né, daquilo que a gente iria perceber depois com relação à vacina, né, o que a gente sabia ali, né, por conta desse interno sendo... Fabiano, se você quiser colocar na tela cheia, para a gente poder acompanhar, assim fica um pouquinho maior. Ah, é? Deixa eu... Aí sim, em tela cheia, para a gente poder acompanhar melhor. Qual que eu coloco aqui? Eu não estou conseguindo. Aqui, ó, esse... Embaixo, você aqui? tem uma... Aqui? Agora? Não, ainda não. É aqui embaixo, na parte de baixo, onde aparece o som, essa partezinha que parece uma tacinha de ponta cabeça. Mas tudo bem, se você não conseguir, continue e fique à vontade. Tudo bem, Fabiano, não se preocupa não, pode sem problema. Beleza. Entrou mais gente aqui na reunião, Rodrigo? Não? Sim. Algumas pessoas estão chegando. Então legal. Aí se quiser, tiver pergunta, aí a gente discute. Mas você ia começar a nos dizer a respeito do segundo... Esse slide aqui agora. Quando a gente olha ali, né, nessa imagem, a gente percebe que isso lá de trás, tá, galera? Isso em 20, né? Lá para chegando em 21, foi feito essa estatística com base naquilo que estava acontecendo, e eles colocavam, ó, até o final de 21, quando que a vacinação estaria completa nos países. O ideal é que esse mapa seria todo azul. A ideia da COVAX, da OMS, é fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ali já se percebeu quando internamente, né, porque a COVAX já perdeu o ritmo por conta dessa questão. Não tinha como atender, né, meia dúzia de empresas que produziam vacina, atender, né, em escala global por conta disso. Ela privilegiou aqueles países que estavam pagando anteriormente, antes de receber, então ela não conseguiu atender a maioria. E aí a gente percebe que, né, do azul, ali mais escuro, até o vermelho, seria
para 2023 para frente. Né? A gente está em 2023. Né? E ainda assim esse mapa é bastante verdadeiro, porque o cenário é muito parecido. Então ela foi muito mais lenta por conta do individualismo da vacina do que se ela fosse olhada pela questão do globalismo da vacina. Né? Então aqui é o exemplo que o interno prevaleceu sobre o externo. Quando a gente olha para hoje, galera, 23, os dados mais atuais, a gente olha para o verde escuro, né, seria os países que administraram, né, as doses, né, e todas as doses por 100 pessoas, a gente percebe que esse mapa também ainda falta mais cor do que o seria normal. Ou seja, então, ainda hoje, né, em 23, você ainda não atingiu essa questão com relação à Covid-19 e a implantação das vacinas, o que faz com que a pandemia, que não se tornou mais pandemia, né? Recentemente a OMS, né, decretou o fim da pandemia, não o fim da Covid, né, mas o estágio de pandemia. A Covid ainda está presente. Então, eu só quis trazer esse exemplo para mostrar a dificuldade de implementar uma cooperação global no mesmo ritmo do que seria num país rico, num país poderoso. Né? Então, a dificuldade que é. Se nesse tema, né, é assim, né, então você imagina outros temas que muito mais complexos para resolver. Antes de eu chegar no tema do refúgio, eu queria trazer um outro tema também muito interessante para a gente observar essa questão da cooperação, porque mostra que, numa situação ainda, do ponto de vista mais alarmante ainda do que a gente está vendo aqui, que é a questão do Acordo de Paris de 2015. Então, a gente tem um Acordo de Paris aprovado em 2015, que tem um objetivo de a gente chegar em 2050, né, abaixo de 1,5 graus Celsius, para a gente não aumentar a temperatura do planeta. E hoje já estima que se a gente manter do jeito que está, a gente vai chegar a 2 graus Celsius, né, lá em 2050. Então, os países começaram a definir uma estrutura, né, 2030, 2040, até chegar a 2050, para definir metas e uma estrutura para avaliar se aquilo que internamente é possível fazer é suficiente ou não para você chegar e atingir as metas do Acordo de Paris. E quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente vê que esse mapa, né, o vermelho seria a insuficiência de uma estrutura interna para você chegar a esse padrão abaixo de 1,5. A gente vê isso, né, de uma maneira assim muito clara. E o verdinho é onde você tem uma estrutura ali que poderia ser considerada suficiente para implantar reduções. Quando a gente olha para a ideia, né, mais alongada dessa Agenda 2050, né, a gente vai perceber, e aqui é interessante que ele traz, né, além da Agenda 2050, ou seja, além da data final 2050, a gente consegue 30, 35, 40, 45, 50, 53, 60 e até, último caso ali, 70. A gente percebe ainda que é muito... A nossa situação, né, ainda não está confortável com relação ao aumento da temperatura do planeta. A gente percebe ali, vê o Brasil ali em 2060, daquilo que o Brasil está dizendo hoje, e aquilo que ele está dizendo hoje não significa que ele vai cumprir.
Então, quando a gente olha para essas imagens, a gente pode colocar até mais para frente, porque ainda existe muita retórica em muitas dessas falas. Então, a situação é bem preocupante daquilo que até está aparecendo aqui nessa imagem. Porque daquilo que ele diz e daquilo que ele consegue implementar, né, tem uma ponte assim muito grande de distância entre aquilo que a norma traz e aquilo que é implementado. Então, a gente percebe que essa situação, para um tema que diz respeito à nossa sobrevivência no planeta, a gente está vendo o quê? Uma não prioridade dos estados para todos os estados cooperarem para conseguir que o planeta desaqueça. Né? Então, aqui é algo surreal. O que vai acontecer? O que já está acontecendo? Eventos extremos serem cada vez mais algo corriqueiro. Aquilo que vocês, né, que vem acontecendo muito no estado de Minas Gerais, onde vocês estão, aí vem acontecendo muitos eventos extremos, especialmente no verão. Teve um acontecimento extremo aqui no litoral de São Paulo, que vocês devem ter acompanhado, aí todos, né, deve ter alunos aí de todos os lugares. A gente acompanhou muito o que tem acontecido aqui, e os especialistas apontam que esses eventos extremos, que é corriqueiro, que acho que para Minas não é tão corriqueiro assim, porque sempre tem enchente, vai ser uma constância originada na questão do aumento da temperatura do planeta. Então, quanto mais quente a gente fica, mais corriqueiro vai ser os eventos extremos. Então, desse espaçamento que a gente vai ver uma tendência muito corriqueira e a tendência de começar a atrapalhar a vida da gente. Olha, de você não ir para a faculdade, né, não ir para a escola, de você não trabalhar, porque você não vai poder sair de casa. Essa estimativa, assim, mais alarmante para cada vez mais a gente não conseguir atingir os objetivos, né, do Acordo de Paris. Então, qual que é a ideia aqui, Rodrigo? Antes de a gente entrar no tema do refúgio, que é uma problemática dentro dessas problemáticas globais, eu quis trazer uma problemática real que a gente conviveu, que é a Covid-19, que a gente não tem mais a pandemia, mas a Covid-19 ainda existe, e a gente não sabe, né, o que pode ocasionar uma nova, né, pode ser que surja aí, recente também, tem um outro lado que surja também outras pandemias e outras doenças parecidas com o que a gente teve da Covid-19. A gente viu como foi difícil encontrar um ponto de unidade para tentar resolver isso. A gente está convivendo com algo que foi traçado para a gente resolver lá na frente, com essa agenda 2050 do Acordo de Paris, que a gente não está conseguindo atingir esses objetivos agora, ou dentro dessa 30, 35, 40, 45, até 50, extrapolando, né, que eles colocaram aqui, até acima disso, a gente está vendo uma dificuldade. E aí, são temas centrais que dizem respeito diretamente ligado à sobrevivência de nós aqui no planeta. Imaginem quando a gente vai tratar de um tema que ele diz respeito a uma parte relacionada com a ideia de problema oriundo no lado sul do mundo, que é a questão dos refugiados, que não atinge o mundo inteiro. Quando a gente olha para o tema do refúgio, pessoal, muito diferente da Covid-19, que foi um tema que atingiu a tudo e todos, o aumento da temperatura vai ser um tema que vai atingir a tudo e a todos. Evidente que aqueles países que estão menos preparados, eles vão ser atingidos com uma força muito maior do que aquele país que vai sofrer as consequências também do aumento da temperatura, mas tem condição de se proteger e tem condições de remediar algumas possíveis consequências. Então, vai ter uma diferença assim, muito grande também entre essa relação de países, que é aquilo que a gente viu
na Covid-19. A gente vai perceber aqui também no tema das mudanças climáticas. Quando a gente pega um tema que ele é um tema que não atinge os principais tomadores de decisão, ou seja, e eles conseguem criar meios para dificultar ainda que refugiados cheguem ao seu território e ainda que o regime dos refugiados dependa da atuação deles, então imagine qual que é o cenário. É um cenário no meio de uma pandemia que a gente viveu e as consequências da pandemia a gente está vendo aqui no âmbito do refúgio, né? Então, para o regime dos refugiados, a pandemia teve uma consequência brutal porque ela restringiu a locomoção das pessoas. E se eu restringo a locomoção, com a situação interna econômica que acabou gerando e criando nos países, né, quase em todos os países, e os ricos foram também muito atingidos, é evidente que a desproporção deles com aqueles menores foi muito maior, mas eles tiveram também, o que já, de cara, você já sai com uma perda muito grande de tentativa de solução para o tema de refúgio. Então, esse é um ponto para a gente observar, ou seja, o que mostra que o cenário está muito complicado. Esses dados são os dados de 2021, que saíram em 2022, os dados de 2022 que vão sair agora em junho de 2023, né? Então esses dados, eu acredito que deva passar para os 120 aí, os 118 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem. Acredito que os dados de 23, né, vão mostrar isso. Por que isso, pessoal? Porque se você pegar os dados ainda não oficiais de 22 completo, né, você pega ele em junho de 2022, um dado que saiu, que a população você já estava em torno de 110 milhões de pessoas. Então, acho que há uma estimativa para os números deste ano, com o ano passado inteiro, de chegar aí uns 118 milhões, né, por aí, né, que é um acréscimo já de 21. Dessa parcela, a gente tem 27 milhões de refugiados, a gente tem 53 milhões do deslocado interno, 4,6 milhões de solicitantes de refúgio, em específico de 4,4 milhões de venezuelanos que estão, né, fora já da Venezuela. Que eles colocaram Venezuela aqui porque é uma situação que fez muita gente sair. Então, sempre quando tem uma situação que faz muita gente sair, eles pegam essa situação e colocam ela de uma forma separada. Então, esse é o cenário do regime dos refugiados hoje, que engloba refugiados, os deslocados internos e os solicitantes de refúgio, né? São as três principais populações. Os deslocados internos, a gente percebe que ele está cada vez maior o seu aumento, porque ele é mais fácil de eu me deslocar interno do que eu me deslocar de forma externa. Então, para eu cruzar uma fronteira, é muito mais difícil, eu preciso de recursos, eu preciso de uma estrutura para eu sair. Então, o que é mais corriqueiro em situações de conflito, situações de disrupção da ordem pública, de violações de direitos humanos, ou qualquer evento sério que ocorra internamente num país, a gente vai ver, e dependendo do tamanho do país, a gente vai ver um deslocamento interno, saindo daquela área de conflito e indo para outras áreas internamente. E a minoria sempre é aquele que cruza a fronteira, né? Então, essa é a tendência. Então, o refúgio ele continua sendo a exceção dentro desse deslocamento forçado de pessoas, porque ele é muito mais difícil, né? Então, quando a gente vai olhar para esses números, a gente vai ver aqui, e aí que entra aquele ponto que eu quis trazer da diferença de algo da Covid, que ela traz um cenário para todos,
o Acordo de Paris, que é um cenário para todos, ou seja, tudo e todos serão afetados. Quando a gente pega um tema que ele não é para tudo e todos, ele é para alguns, serão muito afetados, imagina o que pode acontecer. Então, quando a gente olha para... E aqui que volta aquilo que eu queria falar para um indicador aqui, que é esse primeiro aqui, que maior aqui, de 83%. 83% de todos aqueles 89,3 milhões, né? Então 83% de 89 milhões, eles estão aonde? Em países com uma renda, países de renda média e países de renda baixa. Né? Eles não estão em países de renda muito alta, renda alta. Né? Então, aqui a gente já tem um problema. Ou seja, o refúgio é algo que diz respeito a guerras, disrupções de ordem pública no lado sul do mundo. Seria, né, o lado mais pobre. Então, já tem uma variável aqui para você falar, caramba, né? Se naqueles outros temas que atinge os países desenvolvidos e ocorre aquilo, imagine nesses temas. É bem esse cálculo que é para a gente observar. Quando a gente olha da população de refugiados, galera, só a população de refugiados, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar aqui o número de refugiados, tem 27 milhões de refugiados. Né? Se a gente pegar aqui, galera, 27 milhões de refugiados, né, só para você ter uma ideia, quase 4 milhões estão na Turquia, quase 2 milhões estão na Colômbia, 1,1 milhão está na Uganda, 1,5 milhão está no Paquistão e 1,3 milhão está na Alemanha. A Alemanha é a única exceção por conta da crise da Síria e por conta de uma abertura muito grande do governo para acolher refugiados. Ela pegou na época cerca de 1 milhão de sírios. Ela é uma exceção dentro desse contexto norte-sul, uma crise no sul, que o norte respinga no norte muito, muito pequeno e ela acaba oferecendo uma solução. E ainda, 72% dessas populações, elas estão, ou seja, de refúgio, elas estão nos países vizinhos. Então, se eu sou a Venezuela, né, se a gente olhar ali, né, para onde eu vou, né, se eu quero sair da Venezuela? Eu vou para pegar um avião e ir para fora? Ou seja, é muito mais fácil eu me deslocar internamente. E assim, o que ocorre? Se a gente olhar esses 3,1 milhões na Turquia, eles são originários da onde? Da guerra da Síria. Que eles conseguem, né, faz fronteira com a Turquia, eles conseguem se deslocar para lá. Né? Da Colômbia, pega os venezuelanos. Né? E assim sucessivamente. A gente pega o Paquistão, o Afeganistão. Então, a Alemanha é essa exceção que não vai conseguir pegar, e a Uganda que vai pegar ali, né, diversos países vizinhos que vivem em conflito. A Alemanha é o caso contrário a essa variável que a maioria dos refugiados estão nos países vizinhos da onde ocorre o conflito. Ou seja, sair interno já é difícil, sair muito para fora do meu território, ou seja, da minha região, é muito mais difícil. Então eu saio para a minha região de origem. É isso aí. Se a gente olhar 69% dos refugiados, eles se encontram basicamente em 5 países. Eles se originam em 5 países. E é por isso que esses 5 países, pela proximidade deles, né, se a gente olhar quem são eles? A Síria, com 6,8 milhões de refugiados, a Venezuela, 4,6 milhões, Afeganistão, 2,7 milhões,
Sudão do Sul, 2,4 milhões, e Mianmar, 1,2 milhão. Então, são crises no sul global. Que aí, aquele lado norte do mundo não está próximo de uma situação dessa. O que já coloca uma hipótese muito mais difícil de você encontrar soluções de cooperação no regime dos refugiados. Então, porque eu tenho situações pontuais no mundo considerado um mundo mais pobre, uma região mais pobre, com diversas questões ali por trás, questões geopolíticas, de interesse. Então, eu vou ter um cenário muito difícil de encontrar cooperação, que precisaria... A ideia da cooperação no regime dos refugiados é completamente diferente da cooperação que a gente viu na Covid, da cooperação do Acordo de Paris. Aqui, o conceito de cooperação, galera, né? Por isso que eu quis trazer esses exemplos, para a gente ver diretamente uma diferença. Então, a cooperação que engloba todos, com problema de todos, aqui é um problema de uns que alguns precisam resolver. E aí, olhando para os dois cases anteriores, o que vai ocorrer? Né? A gente vai ver que a questão de solução de cooperação, que a gente vai chegar no tema da cooperação aqui, fica muito mais difícil. Né? E aí já tem todas essas questões necessárias aí que está na pauta dessa aula de hoje, para a gente discutir e para vocês pensarem em estratégias para isso ser resolvido. Quando a gente olha aqui, galera, esse mapa aqui, trazendo aqui no mapa é mais interessante a gente observar do que nos números, no mapa é mais claro. Então a gente tem a Venezuela, né, ao norte aqui da América do Sul. Ela está mais próxima do norte porque ela está próxima dos Estados Unidos. Né, e não à toa, muitos venezuelanos estão nos Estados Unidos. Porque conseguiram, né, fugir pela proximidade de você chegar a Miami muito rápido, pelo custo barato de você chegar lá. Né? Então, durante a crise, aqueles que conseguiram sair, já saíram e foram para os Estados Unidos. Né? Os demais tiveram que sair para o lado sul da América do Sul, foram descendo ao sul da América do Sul. O caso do Brasil, que é Roraima, né, de lá para cá, e foi vindo, aí depois toda a ação do Brasil para interiorizar toda essa população aqui. O caso da Síria, o caso do Sudão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo. Então, se a gente olhar a África, né, a situação mais delicada ali de refúgio hoje, está na África, né, com o Sudão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Eritreia, Somália e Sudão do Sul. Né? Então, a gente tem uma situação assim muito complexa. Então, a África passa a ser uma região de origem. E pela dificuldade que é você sair da África, né? Se é uma dificuldade você sair daqui para os Estados Unidos, né, da Venezuela para os Estados Unidos, mas se a gente olhar para esses países da África, é uma dificuldade vezes 10, né, para alguém daqui conseguir sair. E ainda, para alguns daqui chegar na Europa. Então, alguns daqui para chegar na Europa, eles saem dessa região central da África, e aí eles vão para o norte da África, vão lá para cima, para tentar pegar um barco e chegar na Grécia, na Itália, por conta da proximidade, né, do continente, do norte da África com, né, a Europa. Como você pega do outro lado, você tem a Ásia, né, numa situação ali no sul da Ásia, com o Afeganistão, né, não à toa, no Paquistão tem 1,5 milhão, né? Então, dos 2,7 milhões de refugiados afegãos, 1,5 está no Paquistão. Né? Depois, Mianmar e outras menores ali na região asiática. Né? Então, a gente vê que, literalmente, é um problema do sul do mundo. Essa questão do sul, galera, né, a gente tem aqui esse mapa, né, que não tem nada a ver com geografia, né, norte e sul,
diz respeito à riqueza, né? Então, é interessante que ele faz até uma curva ali pela Austrália, ele sobe ali na Austrália, a Austrália que estaria no sul do mundo, ela acaba entrando no norte, porque ela é considerada um país de renda média alta, de renda alta, né? Renda per capita alta. E as crises estão aqui. A única exceção é a crise na Ucrânia, que estaria ali no lado norte, que tem uma outra característica excepcional ali, que depois a gente pode discutir. Quando a gente vai entrar, pessoal, para a questão de cooperação no regime dos refugiados, né? O que é cooperação no regime dos refugiados, galera? É o reassentamento, né? Deixa eu ver se aqui está o número de reassentamento aqui, né? Esses dados aqui, acho que não aparece aqui, né? Aqui, ó, aparece aqui muito pouco, né? 57.500 foram os refugiados que foram reassentados nos países, geralmente, eles são reassentados nos países do norte global. E é interessante a gente pegar esse número, porque esse número ele vem decrescendo a cada ano que passa, né? E aí, naquele gráfico aqui maior, dá para a gente ver, se a gente olhar daqueles 57 mil reassentados que foram em 21, né, com os dados de 22, ele é uma parcela muito pequena daquilo que precisa de cooperação. Então, hoje, a necessidade de reassentamento de refugiados, que é o que é o reassentamento? Eu pegar um refugiado que está numa situação vulnerável na Venezuela, está vulnerável no Brasil, está vulnerável no Paquistão, ou seja, ele já saiu do estado de origem, ele está num estado de asilo, só que no estado vizinho, só que ele está numa situação vulnerável, que aquela proteção que ele obteve ali, ela acaba sendo insuficiente. E a única maneira para resolver o drama dessas pessoas é o reassentamento de refugiados. Então, a cooperação no regime dos refugiados significa o quê? Um Estado do Norte oferecer vagas para pessoas que precisam sair de países que a acolheram, mas não conseguem oferecer uma proteção porque ele está numa situação de vulnerabilidade. Então, a cooperação no regime dos refugiados ela não é para todos os refugiados. É para alguns refugiados que estão numa situação assim, muito ruim. Então, uma mulher com 3 filhos, né, geralmente famílias, né, pessoas mais velhas, crianças desacompanhadas. Então, o Acnur define o público que precisa de cooperação. E aí passa essas possíveis vagas para os países que podem oferecer ou acolher e aceitar essas vagas. Quanto que é a demanda para refugiados, galera? É aqui, ó, tá em torno de um pouco abaixo, mais ou menos ali, quase 1,5 milhão de refugiados é o que o Acnur coloca, que necessita de cooperação, né? Se a gente olhar o número de 21. Então, né, se a gente olhar de 57 mil para 1,5 milhão, é algo assim muito pequeno. É uma porcentagem assim muito pequeno que não consegue nem chegar próximo, né, a alguma coisa de 50%. Né? É algo assim surreal. Né? E a cooperação, se a gente olhar de 2011 para 2021, né, a gente vê um pico, né, aumentando ali de 12, de 13, de 14, de 15, 16, aí 17 abaixando,
18 abaixando, 19 abaixando, 20 baixou, 21, chegamos nos 57 mil, que é um número muito inferior aos números que chegavam pelo menos o dobro disso, né? 120 mil, que já era pouco. Né? Hoje você está com metade daquilo que já era pouco. Né? Nessa outra imagem, né, se a gente olhar ali de 2012, né, o rosa é a demanda para reassentamento, né, aquilo que necessita, e o azul é aquilo que conseguiu acolher, né, aquilo que conseguiu ser aceito. É muito pequeno. Né? Você vê 2012, 13, 14, 15, 16 é um pico muito bom, 17, 18, 19, 20 muito baixo, né? Que é o auge da Covid, e em 21, por incrível que pareça, é uma subida. Né? E desde então, os números vêm se mantendo numa necessidade de cooperação muito alta. Se a gente olhar para a temática e para os problemas globais que existem, galera, né? Você conseguir um espaço para o Estado cooperar num tema que não é sensível para ele, é o que a gente vê aqui no caso do regime dos refugiados. Né? Porque para cooperar você vai precisar dos Estados do Norte. Né? Quando há algo sensível ocorrendo lá, vai afetar diretamente esses números aqui. Então a situação do refúgio tende a se prolongar, se prorrogar e piorar. Porque a gente convive até com outros conflitos, e aí, né, a questão da guerra, a própria guerra da Ucrânia, e outras tensões, né, e outras vulnerabilidades no mundo, e outras populações que acabam sendo deslocadas por eventos extremos também, né, esses deslocados por questões aí de fatores ambientais, ou seja, o clima, né, impactando no refúgio. Né, no refúgio não, no deslocamento forçado. Se a gente olhar aqui, galera, né, pegando o exemplo dos Estados Unidos, né, é interessante observar, né, ele tem, desde, né, da década de 80, né, que chegou no pico de política, né, para a possibilidade de declaração de refugiados muito baixa. Né? Daqueles 207 mil na década de 80 para 11 mil em 21. Né? Então, há uma tendência também, ou seja, né, daqueles... Então, imagine, daqueles que conseguem chegar lá, que são os solicitantes de refúgio, né, deixa eu trazer aqui para essa imagem, para ficar mais claro, né, que é aqui, ó, 1,4 milhões de novos pedidos. Né? Então, daqueles que conseguem sair da região de origem, galera, que por acaso conseguiu sair do Afeganistão e conseguiu chegar lá, conseguiu sair da Venezuela, conseguiu sair da Síria e chegou lá, a gente vê que ainda chegam, né, uma porcentagem razoavelmente alta para os padrões dos estados, mas nos padrões dos outros estados que recebem aqueles refugiados é muito pequeno. Né? Então, mesmo assim, chegaram nos Estados Unidos quase 190 mil solicitações de refúgio. A Alemanha, ainda quase 150 mil. Né? O México, 132, Costa Rica, 108 mil e 90 mil. Né? Então, dos estados do norte, a gente tem Estados Unidos, Alemanha e França. Então, só para ter uma ideia, né, desses 188 mil que solicitaram nos Estados Unidos, né, eles solicitaram. Né, a tendência que mostra aqui, né, ou seja, o quê? É de Estados Unidos declará-los como refugiado. É muito pequeno. Né? É em torno de quase uns 10% aí, né,
20, não chega a 10% ali, mais ou menos uns 11.411, ou seja, de quase 200 mil para 11.411. Ou seja, uma porcentagem, muitos não prosperam, né? E não prosperam por várias razões. Por uma questão de restrição mesmo, cada vez mais as restrições estão sendo impostas, cada vez mais regras para aqueles que cruzam a fronteira. Você chegou lá, então tem regras que os Estados Unidos estão implementando, que, por exemplo, olha, você chegou lá, mas como você chegou sem visto, você não tem direito de solicitar refúgio, né? Você acaba não solicitando. Então, eles começam a colocar uma exceção muito forte, né? Então, o que acaba dificultando e deixando o problema no lado sul do mundo. Então, o que eu queria colocar aqui, Rodrigo, é trazer um pouco essa questão, né, quando a gente olha para a questão da cooperação, né, entender essa questão da cooperação tem uma engrenagem, né, muito sensível, que para eu ligar uma engrenagem na outra e fazer com que a coisa gire, ela vai depender assim de várias variáveis, né? Como a gente viu no caso da dificuldade que foi na COVAX, né? No caso que está sendo na questão, né, das mudanças climáticas, né? E quando a gente olha para o tema de refúgio, né, e vai olhar literalmente para a questão do reassentamento, a gente vai ver um buraco muito grande nessa questão da cooperação, né? Da real necessidade de estados cooperarem e daquilo que eles conseguem cooperar. Então, era esse ponto que eu queria trazer aqui dentro dessa questão da cooperação internacional e regime dos refugiados. Então, essa é uma discussão necessária, que é importante a gente observar, só que a gente só vai conseguir entender essa questão no regime dos refugiados quando a gente dá um salto maior para fora, entender a questão que está por trás disso tudo e ver as dificuldades que por uma das populações mais vulneráveis do planeta, que é aquele que é obrigado a sair da sua região de origem e ir para uma outra região, não por vontade própria, mas por uma necessidade, e encontrar uma dificuldade dentro de um aparato normativo, legal, muito robusto, que oferece proteção, mas mesmo assim tem um buraco muito grande para você conseguir a efetiva solução para o problema da falta de vontade dos estados de cooperar para solucionar o problema do regime dos refugiados. Era essa a discussão que eu queria trazer, meu caro Rodrigo, e aí fico aberto aí para eventuais questões e discussões e qualquer outras questões aí que vocês querem. Você sabe que ao longo da tua fala, conforme você foi apresentando, né, a tua abordagem, e eu naturalmente não podia parar de pensar na Europa, né, o quanto que de fato existem algumas. Eu queria agradecer muito a sua brilhante exposição, extremamente oportuno e interessante perceber o quanto que há uma diferença entre uma proposição, vamos chamar assim, mais global e outras mais localizadas, e aí não dá para não ter uma visão decolonial com relação a isso. Total, né? Total. Né? Então, achei extremamente oportuna e muito acertada a tua percepção. E aí, uma vez que você coloca que a problemática do deslocamento forçado, ela necessariamente só vai se tornar global quando os países de lá para cima, ou seja, do Equador para cima, se atentarem para essa condição, porque se a gente for levar em consideração que agora, 2022, 2020, 2021, 2022, a gente viveu o maior deslocamento humano desde lá do período da Segunda Guerra Mundial. Grande parte desse deslocamento humano aconteceu indo para essas partes mais ricas do planeta, né? Algumas delas trancadas a sete chaves, você já deu os exemplos aí, a gente conhece
campos de refugiados na França, a Alemanha sendo mais permeável, a Itália sendo extremamente impermeável com relação a isso, né? E aí eu fico pensando que, de fato, a charada é essa mesmo. Como matar essa charada diante do mundo em que daqui para baixo no globo continua, né, o deslocamento, vamos chamar de mais latitudinal, e como romper, né, essa coisa de chegar efetivamente aos países mais ricos. E aí, talvez a primeira questão que eu levantaria para você, diante dessa sua fala, que eu achei brilhante, né, é se ainda hoje a Alemanha continua sendo uma exceção, pensando na questão, por exemplo, dos refugiados, vamos chamar assim, refugiados hierárquicos, como os ucranianos, né, porque eles são tratados de maneira muito mais permeáveis por serem europeus do que, por exemplo, os africanos, do que, por exemplo, os latino-americanos ou os asiáticos. Né? Existe uma hierarquia efetiva que, né, esses países mais ricos estão estabelecendo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, e depois a gente abre para o pessoal que está aqui comentar, mas eu achei extremamente oportuna a tua compreensão. Dá para ter uma visão, e não é à toa que a nossa experiência com as cátedras acontecem no sul global, não é à toa, nós somos, né, talvez os espaços, o país que, de certa maneira, está vendendo expertise com relação a isso, né? Isso não nasceu nos países ricos, isso nasce num país que está ao sul, né, global. Então, duas coisas. Essa coisa, se você ainda compreende a Alemanha como uma exceção, esse sim, né? Como é que ela tem visto essa coisa da chegada dos ucranianos e como é que você percebe essa coisa da hierarquia dos refugiados, sobretudo na Europa Central, que trata ucranianos diferentes de sírios, diferentes de afegãos, diferentes de africanos, por exemplo. Olha, Rodrigo, perfeito. Obrigado pela pergunta. Acho que a tua conclusão ali com relação à minha fala está acertadíssima. Antes de entrar nesse ponto aí da tua pergunta, aquilo que você colocou ali, tem uma questão aí decolonial, né? Tem uma questão, e eu fui perceber isso, Rodrigo, né? E aí até de uma importância da história. Quando eu comecei a olhar a história de uma maneira pós-colonial, né? Os estudos de pós-colonialismo começou a fazer sentido para eu olhar o regime dos refugiados. Porque se você olha o regime dos refugiados, ou você vai estudar refúgio por uma perspectiva normativa, e você não tem um ferramental da história, do pós-colonialismo, do que vem ocorrendo dessas questões internas com a população negra, com a questão indígena, né? Se você não tem esse olhar, né, dessa maneira, você não vai conseguir ter uma leitura do que vem ocorrendo no sul global do tema do refúgio. Isso é um tema assim, central. Né? Eu preciso ter essa discussão, né, para poder entrar. E ainda, até na questão de guerras que ocorrem nesses espaços do sul, ela tem uma origem também, né, nessa questão ali, lá de trás. Né? Então, é um debate muito maior. Para a gente entrar, né, quiser olhar para a situação. E a questão da guerra da Ucrânia, eu nem trouxe aqui, porque ela, né, você não dá para tratar algo que é exceção como geral. Né? Eu tinha pensado, né, eu falei, caramba, vai ficar uma outra palestra, né, porque ali é a exceção. Né? O que a gente está vendo na crise da Ucrânia, ou seja, é uma exceção. Tem muitos refugiados? Tem. Mas do ponto de vista da proteção e daquilo que eles receberam por uma questão até de raça, de cultura, muito semelhante aos países que eles foram solicitar refúgio ou que conseguiram a proteção. Então, não teve um choque de cultura, né? Não teve um choque de raça, não teve um choque de religião, de um refugiado árabe, de um refugiado africano. Então, ali é uma exceção. E não à toa, né, nesses refugiados ucranianos, não desmerecendo o refugiado, ele é um refugiado como todo refugiado, tá? Não é isso que eu estou querendo colocar. No entanto, a proteção oferecida para ele se enquadra numa exceção. Por quê? Eles receberam passe livre para se deslocar.
Né? Então, eles conseguiram muito apoio, né, para se deslocar. O que os outros refugiados não conseguem. Né? Os sírios estão parados lá na Turquia, 4 milhões. E ele só não cruzou a fronteira da Turquia porque o Erdogan conseguiu colocar o refúgio como um poder de barganha para as questões geopolíticas entre Turquia e União Europeia. Então a Turquia está na Europa, ela não faz parte da União Europeia, no entanto, né, a União Europeia paga para a Turquia para ela manter uma postura restritiva com relação ao fluxo de refugiados. Porque se ele falar, eu vou abrir minha fronteira, vocês vão poder sair daqui, refugiados sírios. Ele inunda a Europa de refugiados, é tudo que eles não querem. Então ele joga, né? É um poder de barganha que ele consegue ali. Né? Ele usa o refúgio como um poder de barganha para receber dinheiro da União Europeia, para manter ali. Né? Então ele faz essa jogada. Porque passou, uma leva passou, né? O 1 milhão que chegou na Alemanha passou tudo por lá. Aí teve uma hora que a União Europeia fez um acordo com a Turquia, falou, ó, para isso aí, a gente vai te pagar. Aí ele fechou, não passou mais ninguém. Né? Passa um ou outro ainda, consegue sempre, né, burlar as fronteiras, sempre é possível. Mas a maioria está lá hoje. Né? E ele vem recebendo dinheiro. Esse é um ponto. Quando começou aquele volume de refugiados ucranianos para a Europa, existiam também africanos jogando bola na Ucrânia. E eles sofreram discriminação. Ó, vocês aqui não. E foi colocado isso. Olha, a gente não pôde entrar no ônibus que é para a Europa. Falaram, não, vocês vão para outro ônibus. Esse ônibus aqui é para os ucranianos. Mas como isso? Então, isso, só respondendo a tua pergunta, teve. Né? E tem. Né? E não dizer que para eles não foi difícil também. Porque, né, acabou, teve uma hora que primeiro eles abrem ali, mas depois eles vão ter dificuldades também. E eles estão tendo dificuldades também para se integrar, né, e tudo mais. Mesmo o Brasil, que recebeu alguns deles acabam voltando e falam, eu vou voltar para lá porque... Né? No caso nosso aqui, mais ainda, porque o impacto da língua, da cultura... Exatamente, é muito maior. Né? Decisivo nessa situação de quem tem deslocamento forçado. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente fala sempre no sistema de refugiado, mas a gente esquece que o que causa efetivamente o sistema de refugiado é uma primeira sequência, que é a questão do deslocamento forçado. Né? A gente tem que tratar desse regime todo como um corolário de outro. Então, o deslocamento forçado causa o refúgio. Né? E a gente, muitas vezes, dissocia as duas coisas. Né? É isso aí. É que ele não cruzou a fronteira ainda, mas ele está lá. Né? Ele está lá. Exato. Se a gente olhar a Síria, por exemplo, a Síria tem... ela tem quase ali 6 milhões de refugiados, né? Mas ela tem quase que 14 milhões de deslocados internos. Né? Então ela tem 6 fora e 14 deslocado interno que saiu da sua região de origem. Né? Só que não conseguiu sair por conta dessas razões aí que, né, não são todos que cruzam. Essa sua leitura do Sul me parece muito acertada. A diferença, efetivamente, é uma questão econômica e, mais do que isso, como é uma questão econômica, impacta diretamente na vida de todo mundo. Eu só diria o seguinte, não impacta na vida direta deles, mas a partir do momento em que essa migração forçada chegar às suas fronteiras, aí impacta diretamente, sem dúvida nenhuma. Vamos abrir aqui, pessoal, então? Gente, nós temos aí mais uns 15 minutos para podermos abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta aí para o professor Fabiano, aproveitar essa delícia de papo que a gente está tendo, fique à vontade. Só abrir o microfone, por favor, e perguntar. Robson, Alberto e Arlis. Robson, Alberto e Arlis trabalham conosco aqui na cátedra, com os nossos bolsistas e voluntários. Né? Que legal. Alberto e Arlis são venezuelanos, chegaram a situação, né? Pô, que legal, cara. E o Robson é o nosso bolsista. Vocês têm alguma questão para levantar para o professor Fabiano? Robson. Pois não, Robson. Pode falar, nós não estamos te escutando.
preferir... Ah, tá, você está escrevendo aqui, né? Está escrito assim: além do papel preponderante do Acnur, dos reassentados, população mais vulneráveis em seus países da primeira acolhida, qual seria o outro organismo que, com a cooperação dos Estados na geopolítica, solucionaria esse problema de ordem migratória nos Estados majoritariamente de origem no sul global? Para além do Acnur, se você tem conhecimento de outras... Olha, Robson, em termos de refugiados, né, a IOM, que é a Organização Internacional para Migrações, ela às vezes, em parceria com a Acnur, ela tem alguma ação ali específica para o refúgio, porque dentro do movimento migratório, o refúgio ele é né? Então, o refúgio ele é um imigrante também, né? Então, quando a gente entra no rol de imigrante, é que o refúgio ele é a exceção do imigrante, porque o imigrante, o refúgio, na verdade, ele é o único imigrante que tem uma normatização de proteção. O resto não tem, né? Então, ele acaba entrando no radar da OIM como uma parceria com o Acnur, porque o Acnur é o programa da ONU que é responsável pela população refugiada, né? Então, só o Acnur que atende basicamente essa população, que tem o mandato para fazer isso, né? Não tem nenhuma outra agência ou programa que teria esse mandato. E sim parcerias de outras instituições internacionais, organizações internacionais, né? Como o Unicef, quando trata de criança, né? Quando a própria OMS em questões de saúde. Então, tem uma cooperação interestatal ali, entre agências que acabam elas contribuindo também ali, né? E ONGs internacionais, como Cruz Vermelha, né? A própria Caritas, né? E acaba fazendo essa questão. O Alberto, na sua fala, ele foi escrevendo umas questões que eu achei importante aqui. No Brasil, os migrantes passaram a ser ilegais, não eram deportados, mas não conseguiam ter nenhum tipo de documentação, o que contribuiu principalmente para o trabalho escravo dessas pessoas. Alguns não tinham direito nem ao SUS, quando, na verdade, o SUS é universal. Mas por conta dos funcionários, muitas vezes, da saúde, não terem conhecimento sobre, né, a questão dos refugiados, restringir essa utilização, né? Mais um comentário aí do corretíssimo, viu, Alberto? O Brasil ele tem uma política considerada protetiva, no sentido de não impor restrição, né? Não sei se vocês lembram aqui, não sei se o Rodrigo lembra também, a restrição que o governador de Roraima queria fazer na fronteira, chegou no STF, isso até, né? Ele queria proibir o trânsito na fronteira do estado e foi, né, voto vencido ali, não conseguiu fazer isso, né? Então, o Brasil nunca precisou fazer isso, diferente do padrão dos estados do norte, onde isso é corriqueiro, né? Eles não conseguem nem cruzar. O Brasil tem uma política aberta, né, em termos de tanto de imigrantes, né, mais específico de refúgio, né? O refúgio ele é exceção porque ele tem uma regra, né? O Brasil, em tese, ele poderia até reportar um imigrante legal. Um imigrante legal não pode permanecer aqui. A partir do momento que esse ilegal disser que quer solicitar refúgio, ele passa a entrar no rol de proteção do refugiado. Então, ele não pode ser deportado, não pode ser expulso até o seu processo ser encerrado. Mas, como você colocou, do ponto de vista da estrutura interna para ele obter, desde o seu registro, que vai permitir o CPF, vai permitir uma carteira de trabalho, vai permitir uma identidade provisória, que vai permitir ele ter acesso ao sistema universal de saúde do Brasil, onde, para eles, né, não tem distinção de nacionalidade ou não aqui para ele ser atendido. Mas, na prática, vai ter dificuldades aí, né, se ele não conseguiu obter, até por questões de informações, né, se ele não for, né, um solicitante de refúgio, não tiver uma documentação ali, ele vai sofrer dificuldades para ser atendido no básico. Verdade. Robson, você levantou a mão novamente ou esqueceu de abaixar? Acho que, como a gente não te escuta, estou entendendo... Esqueci de abaixar.
Mais alguma questão, gente? Eu queria só, assim, dizer, Fabiano, da felicidade da nossa conversa. Eu acho que você acerta muito no tom quando você parte do nacionalismo e do globalismo, né? Eu acho que é exatamente isso que se trata, né? Num mundo em que uma pandemia ou a questão do aumento da nossa temperatura vai impactar qualquer lugar do planeta, né? Ao mesmo tempo, esses países compreenderem efetivamente que em algum momento o impacto do deslocamento forçado vai chegar, a fatura vai ser cobrada, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma viabilidade, né, de conduzir isso de uma outra forma como está sendo feito, né? E aí eu vou sempre lembrar a fala da primeira-ministra italiana, que cada vez mais cria dificuldades para a entrada, né? Inclusive patrocinando uma política como chama, de fronteira ou de guarda costeira muito, né, até certo ponto violenta, né? E a gente sabe que muita migração chega, né, a Lampedusa, então aquela região do Mediterrâneo é hoje um grande cemitério, cada vez mais, né? Então eu acho que essas situações acabam mostrando para a gente o quanto que a sua fala precisa ser mais bem refletida para todos nós, né? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, alguém gostaria de levantar mais alguma questão? Então, obrigado, Yarlis. A Yarlis mandou né, colocou ali. Eu que agradeço, Yarlis, o convite. Isso mesmo. Muito obrigado, professor Fabiano. Eu agradeço pela sua fala, pelas informações apresentadas. Para mim, fica uma reflexão, porque realmente tem pessoas que passam situações de maior problemas e necessidades nesse país. Concordo, e eu acho que a gente, com essas informações, acaba cada vez mais nos aprofundando, né, e amadurecendo, muitas vezes, o nosso conhecimento sobre essas questões do deslocamento forçado e, sobretudo, da condição do refugiado. Então, só para pegar esse gancho, Rodrigo, ali inicial, porque antes, quando eu falava desse assunto do regime dos refugiados, era difícil eu me fazer entender no sentido da dificuldade da cooperação no regime dos refugiados. Porque não era tão evidente, né? Embora os dados falem por si só, aquela discrepância entre a demanda lá, né, do que é reassentado e da 1,6 milhão que necessita e 57 mil que são reassentados, né? Você tem um buraco ali muito grande. Isso sempre foi assim. Às vezes era um pouco mais, né? 180 mil para 1,5 milhão, tal. Sempre foi assim, né? Mas o que foi interessante de trazer, quando a gente conviveu com a Covid, né? E aí eu comecei a olhar aquilo e perceber todo aquele nacionalismo da vacina. E aí, para alguém que é de RI, você vai ter um olhar ali e falar, cara, isso, né? Porque eu já tinha como exemplo a questão das mudanças climáticas, que era um case que eu utilizava. Olha, né, para falar de cooperação, em qualquer regime, você tem que trazer o tema da cooperação no regime de mudanças climáticas, que ele é muito mais complexo, ele é muito mais normativo, ele é muito mais atual em termos de regras estruturais. Os estados estão sempre ali tentando cooperar, definir uma estrutura. Só que, na prática, está sendo cada vez mais difícil os estados entrarem em sintonia para definir uma estratégia e para cooperar. A Covid, ela trouxe algo assim que mostrou claramente a dificuldade, né, desse nacionalismo. Quando a OMS chega, vamos fazer a COVAX, né? E aí ninguém comprou a ideia, né? Ninguém comprou a ideia. Por quê? Né? E de cara os Estados Unidos já compraram assim, 600 milhões de doses para vacinar ali, né, de 300 milhões que eles têm de população, eles já compraram 600 milhões de cara. Né? O Canadá ali acabou. Né? Imagina uma empresa, como que ela vai atender ali 3 milhões só em 2 países? Né? E como que ela vai atender a OMS de distribuir para o mundo inteiro? Ou seja, e ainda entrou a questão de você barrar as patentes, você flexibilizar enquanto a pandemia. E não foi conseguido, e não aprovou. Não. Patente é exclusiva das empresas. Não, mas abre as patentes e aí todo mundo vai conseguir produzir. Não. Tem lance, né? Tem um lance do protecionismo, que daí a questão do
com isso. As proteções culturais, as proteções econômicas barram efetivamente a entrada de alguém que, na cabeça de quem está recebendo, vai estar disputando, né? Seja o emprego, seja o espaço, né? Exatamente. E aí a questão da miscigenação, da mistura cultural, tudo isso é um impacto muito grande, de fato, né? Total. Eu diria que nunca foi difícil para ser refugiado. Sempre foi difícil para você ser refugiado. Eu digo agora que nunca foi tão difícil para você ser refugiado. Acho que eles estão passando, acho que o pior momento da história recente aí do pós-Segunda Guerra, onde foi criada toda a estrutura normativa por conta, né, da questão dessas crises globais que a gente está vivendo, né, e a Covid impulsionou isso de uma maneira muito grande, né? Então, meu caro, com a importância aí do Alberto, vamos finalizando essa nossa conversa aqui no nosso ciclo de conferências, de conversas sobre a questão dos refugiados. Eu quero agradecer mais uma vez, assim, imensamente a disponibilidade, a gentileza, né, do Fabiano, que sempre dá um show no que ele se propõe a fazer. Fiquei muito feliz com a sua participação e abro aqui, agradeço naturalmente também a presença dos nossos colegas que estão aqui. Essa conversa vai ser disponibilizada no nosso site da cátedra, Sérgio Vieira de Mello, aqui da UFJF, e fica aqui o convite para que, num outro momento, né, aí a gente, com a tecnologia nos salvando de maneira correta, a gente Total. pode... Eu vou aí presencial também, viu? Me chama aí que eu vou, pô. Com certeza. Agora a gente não precisa ficar mais restrito apenas. Exatamente, pô. Eu vou para aí. Eu vim conhecer Juiz de Fora, exatamente. É isso aí, pô. Você não via de ônibus para cá, aquela correria toda? Me fala aí, me dá a dica, eu pego aí, chego aí no outro dia, volto no outro. Você fazia isso. Vai ser ótimo, meu caro. Olha, muito obrigado mais uma vez, foi muito legal. E valeu, obrigado galera. a todos. E nos encontramos aqui no próximo encontro do mês que vem, com mais uma conferência, mais um encontro aqui com especialistas. Muito obrigado, Fabiano. Grande valeu, abraço. Rodrigão, abraço. Cara, precisando é só chamar. Abraço. A mesma coisa eu digo a você. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.